E aí pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, falando agora sobre quantidade de movimento, certo? Como eu já disse, essa aula vai ser a continuação das aulas aí, vão ser divididas em 3 partes, certo? Essa é a segunda aula, ok? Então, neste momento agora nós vamos estar falando sobre uma nova grandeza, né, chamada quantidade de movimento, ou momento linear, ok? Ela é uma grandeza vetorial, ok? Certo? Então a gente tem que deixar isso aqui bem claro, certo? É uma grandeza vetorial e ela é dada por essa expressão aqui, ok? Ó, Qzão é a nossa quantidade de movimento, certo? Grandeza vetorial, aqui é a quantidade de movimento, certo? Quantidade de movimento. Esse M aqui representa a massa desse corpo, certo? E V é a velocidade desse corpo num certo instante, ok? Então aqui nós temos uma representação de como a gente representa, né? Como é dada essa quantidade de movimento. Então veja que temos aqui uma esfera de massa m com a velocidade que se desloca com uma velocidade v, ok? Então a quantidade de movimento ele tende a ser representada no mesmo sentido e direção da velocidade, né? Que é uma grandeza vetorial, e ela é dada por essa expressão aqui, como a gente já definiu, certo? Então novamente nós temos que ter muito cuidado, porque quando trabalhamos com o momento linear, ela é uma grandeza vetorial, certo? Então nós temos que ter em mente que temos que analisar esses três tópicos aqui, certo? Esses 3 pontos, que é a intensidade, né, dessa grandeza, o módulo dessa grandeza, o valor, né, quanto ela vale, certo? É a intensidade. A direção, né, que vai ser a mesma da velocidade, porque ela é paralela, ok? E o sentido também vai ser o mesmo de V, porque a massa sempre é positiva, né? O mzinho. Então veja que sempre quando falamos de grandezas vetoriais, como foi dito na aula anterior, temos que levar em consideração esses 3 pontos, né? A intensidade, né, que é o módulo, a direção e o sentido dessa grandeza vetorial, ok? No sistema internacional, o SI, né, Sistema Internacional de Unidades, a unidade de quantidade de movimento é simplesmente quilograma vezes metro por segundo, certo? Então vamos lá. A partir dessa definição do que seria a quantidade de movimento para um corpo, certo? Podemos estender essa definição para um sistema de vários corpos, certo? Onde em cada instante de tempo, em relação a um referencial, nós temos uma soma, né, ou uma quantidade de movimento que representa esse sistema de corpos, que nada mais é do que a soma vetorial da quantidade de movimentos de cada corpo nesse instante, certo? Então a quantidade Q1 representa a quantidade de movimento do corpo 1 no instante t, certo? A quantidade de Q2, o Q2 aqui é a quantidade de movimento do corpo 2 no instante t, e assim sucessivamente até o Qn, que é a quantidade de movimento do corpo n, ou do enésimo corpo, certo? Nesse instante t. E a quantidade de movimento que representa esse sistema, né? A gente está falando de sistema, é o Q, ou Qzão, ou um QT, que a gente pode chamar aqui, o Q total, que é igual à soma da quantidade, né, individual de cada corpo que compõe esse sistema. Ou seja, as contribuições de cada elemento, né, a soma dessas contribuições é a quantidade de movimento que representa esse sistema, ou a quantidade total de movimento, certo? Então a partir daí a gente pode agora aplicar, né, num pequeno exemplo aqui, onde a gente está considerando duas esferas, certo? Uma de massa igual a 2 kg e a outra de 1 kg, respectivamente. Também com velocidades, né, de 4
metros por segundo a massa 1, certo? A esfera 1, e a esfera 2 com velocidade V2 igual a 3 metros por segundo, ok? E ele pede para calcular a quantidade de movimento do sistema, certo? Do sistema. Então, o nosso sistema é simplesmente esse quadrado aqui, azul, ok? Onde temos uma massa aqui, ó, M1 e M2, ok? A massa M1, como eu já falei, se movimenta com velocidade V1 e a massa M2 com velocidade V2. Então, se a gente considerar um referencial aqui, ó, onde o eixo positivo está à nossa direita, né? Nós temos aqui um referencial, ok? E o eixo positivo está à nossa direita. Então veja que quando nós tratamos de grandezas vetoriais, o sentido é importante, né? Porque a quantidade de movimento 1, né? A quantidade de movimento, como a gente definiu, ela é dada pelo produto da massa vezes a velocidade desse corpo, certo? Então, a quantidade de movimento 1, ela está, né, apontando no mesmo sentido aqui, ó, da velocidade 1, e a quantidade de movimento 2 está apontando no mesmo sentido da velocidade 2, certo? Quantidade de movimento 2. Então veja que levando em consideração o sinal, né, o sentido, nós podemos representar o Q2 como sendo menos, né, porque está no sentido oposto ao crescimento do nosso referencial aqui, ó, né, ela está se movendo aqui, ó, ao sentido oposto ao de crescimento, então ela é menos, certo? E aqui o 2, o 1, perdoem, a quantidade de movimento 1, ela é positiva porque está no sentido de crescimento positivo, certo? Então nós temos aqui, ó, que Q1, né, a gente pode calcular aqui, ó, em módulo, o módulo de Q1 é igual a massa 1 vezes o módulo da velocidade 1, certo? Velocidade 1. Substituindo os valores, nós temos 2 vezes 4, que é igual a 8 kg vezes metros por segundo, que é o módulo da quantidade de movimento 1, certo? Quantidade de movimento 2 é igual a massa 2 vezes o módulo da velocidade 2, né? Eu estou considerando o módulo aqui, ó, veja que eu estou simplesmente por hora, né, ignorando o sentido e a direção da quantidade de movimento, certo? Estou considerando só os valores. Então a massa 2 é 1 kg vezes a velocidade 2, que é 3, certo? Metros por segundo. Então nós vamos ter uma quantidade de movimento de intensidade igual a 3 kg metros por segundo, certo? E a quantidade total do sistema é igual a Q1 mais Q2. Só que agora nós vamos representar, certo? Vetorialmente como seria essa soma. Então veja que, como eu falei, Q1 ele é positivo porque está no mesmo sentido de crescimento do nosso referencial. E Q2 ele vai ser negativo porque está no sentido oposto. Então veja que essa soma agora é Q1 mais menos Q2, certo? Porque ele está no sentido negativo ao crescimento. Veja que esse sinal é simplesmente para representar o sentido aqui, certo? Então, como uma soma vetorial, nós vamos ter aqui o valor de Q1 positivo, certo? 8. E esse mais aqui, quando a gente fizer a multiplicação aqui, né? Vai dar menos o valor de Q2, que é 3, né? Então, o Q total aqui, ó, do sistema, a quantidade de movimento total do sistema é igual a 5 kg metros por segundo, certo? Essa é a quantidade de movimento que está associada aqui. Eu acho que eu estou na frente. Deixa eu só tirar aqui. Acho que eu estou na frente, né? Então veja que a quantidade total do sistema é igual a 5 kg metros por segundo, certo? Essa é a quantidade de movimento que representa esse sistema aqui, certo? Que a gente está considerando, ok? Então vamos lá. A partir daí, pessoal, a gente consegue chegar no chamado teorema do impulso, certo?
E o que é esse teorema? O que é que esse teorema diz? Certo? Ele diz que para um sistema, certo? Para um sistema onde a gente tem, por exemplo, aqui no nosso exemplo, nós temos uma esfera que se movimenta, né, com a ação de uma força resultante. Então, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que uma força que está sendo aplicada em um corpo, ela produz nesse corpo uma aceleração, certo? Porém, pela definição, né, do impulso, ó, deixa eu só escrever para vocês. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ainda podemos escrever essa aceleração como sendo a variação da velocidade pela variação do tempo. Lembra lá que quando a gente trata de variação é sempre o final, certo? Menos o inicial, né? Isso aqui é o que nós chamamos de variação, ok? Então, pela segunda lei de Newton, nós temos isso aqui, que força é igual a massa vezes a aceleração. Porém, nós substituindo diretamente essa expressão aqui, ó, na segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Multiplicando aqui, ó, ambos os membros por ΔT, né? Veja que esse ΔT vai simplificar aqui e nós vamos ficar aqui m ΔV é igual a FR ΔT, certo? Vamos ficar com essa expressão aqui, ó. Agora note que esse FR ΔT representa justamente o nosso impulso resultante, ok? Nosso impulso resultante. E esse M aqui, ó, a gente pode expandir essa variação da velocidade e nós podemos escrever o seguinte, ó. O impulso resultante, né, o IR, é igual a M, que multiplica V2 menos V1, né, que é a variação da velocidade final menos a velocidade inicial. E fazendo essa distributiva aqui, ó, vai ficar mv2 menos mv1, ok? Então veja que esse produto de massa vezes aceleração é justamente o que a gente definiu como a quantidade de movimento, certo? Então aqui vai ser a quantidade de movimento 2 e essa vai ser a quantidade de movimento 1, ok? Então o nosso impulso resultante é igual à quantidade de movimento 2 menos a quantidade de movimento 1 e novamente o final menos o inicial nos dá a variação dessa grandeza, ok? Então chegamos aqui onde a gente queria provar que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, ok? Como vocês podem ver aqui, ó, voltando ao exemplo, então, como eu falei, no instante T1, esse corpo, essa esfera, tinha uma velocidade V1, ok? E a partir daqui, essa força resultante, ele vai acelerar, ó, acelerar o corpo, e no instante T2 nós temos uma velocidade maior, né? Porque é um movimento acelerado, ok? E no instante T2 a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1. Porém a força que está sendo aplicada é a mesma, ok? Como a força que está sendo aplicada é a mesma, note que o impulso resultante é o mesmo também, certo? Porém a quantidade de movimento 1 é menor do que a quantidade de movimento 2, certo? Ó, vocês podem ver, ó, que Q2 é igual a mv2. V2 é maior do que V1. Então note que no instante T2 a quantidade de movimento 2 é maior do que a quantidade de movimento 1, ok? Então esse é o teorema do impulso, certo? Onde podemos relacionar o impulso com a variação da quantidade de movimento em um determinado instante de tempo, certo? Uma variação de tempo, ok? E a partir daí a gente pode agora elaborar ou trazer, né, a chamada conservação da quantidade de movimento, certo? Como a gente já conheceu o que é quantidade de movimento, movimento linear, agora a gente pode elencar, né, ou então demonstrar para vocês
a conservação dessa quantidade de movimento. E qual é o princípio? Tomando por base, né, um sistema de corpos isolado de forças externas, certo? Nós temos que a quantidade de movimento vai ser constante, certo? Então, veja aqui, ó, o sistema é isolado, certo? De forças. Então, esse sistema é isolado de forças externas. Então, nós nesse sistema aqui, ó, todas as partículas que compõem o sistema são livres de forças externas, certo? E como a somatória das forças internas é sempre ou quase sempre nula, ou então ela é uma variação tão pequena que podemos desprezar, certo? Então, a força externa é nula, não temos força externa, e a força interna também consideramos como nula ou é desprezível, consideramos desprezível, ok? Então, quando temos esse sistema isolado de forças, nós podemos, pela segunda lei de Newton, novamente, segunda lei de Newton, certo? Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, ok? E essa força resultante sendo zero, certo? Sendo zero, a força resultante sendo zero, isso aqui, pelo teorema do impulso, certo? Nós vimos que o impulso, né? O impulso, a força sendo zero, o impulso também, o impulso resultante é igual a zero, ok? Nós vimos lá pela segunda lei de Newton que podemos relacionar a quantidade de movimento ao impulso resultante, certo? Então, fazendo essa análise aqui, ó, da força resultante igual a zero, isso implica que o impulso resultante também é zero. Porém, como a gente viu lá, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos que o impulso resultante, né, o teorema, a gente aplicou a lei de Newton, a segunda lei de Newton, e chegou no teorema do impulso, certo? Teorema do impulso, que é o que? O impulso resultante equivale à variação da quantidade de movimento, não é isso? Só que no sistema isolado de forças externas não temos força resultante, então o impulso resultante é zero. Isso implica dizer que a variação da quantidade de movimento é zero, ok? Então podemos descrever aqui que Q2 menos Q1 é igual a zero, e chegamos na conclusão que Q2 ou Q1 é igual a Q2, ou seja, a quantidade de movimento no instante 1 é igual à quantidade de movimento no instante 2, né? Pelo teorema do impulso, né, onde a gente viu isso. Então veja que no momento, se a esfera não está sofrendo nenhuma força resultante, a quantidade de movimento no instante 1 é igual à quantidade de movimento no instante 2, certo? Não temos nenhuma variação, ok? Então, por exemplo, numa mesa de bilhar, onde vamos considerar que não há perda de energia, certo? A quantidade de movimento da bola que você utiliza para fazer, né, essas tacadas, né, ela vai se conservar. Ela vem vamos considerar que todas as bolas têm a mesma massa, certo? Então esse bolão ele vem com a velocidade v, né? E ao tocar na bola, em qualquer outra bola do bilhar, ele vai transferir toda essa quantidade de movimento para a bola seguinte, né? Então isso aí a gente vai, a partir desse conceito de conservação da quantidade de movimento, nós vamos estudar as colisões, que é uns exemplos bem interessantes que decorrem justamente desse princípio,
ok? Então a quantidade de movimento num sistema, né, isolado, ela vai ser conservada, ok? Eu trouxe para vocês aqui um pequeno exemplo disso, né, da conservação do momento linear, ok? É um vídeo aí do canal Ponto Ciência, ok? Eu tô deixando o link aí para vocês, o crédito também para ele, né? E que mostra justamente dois princípios, né? O primeiro, o princípio da conservação da energia mecânica, né? Que a energia mecânica é dada pela soma da energia potencial mais energia cinética, e nós temos a conservação dessa energia, né? A energia mecânica, que ela se transforma da potencial para a cinética, e a última bola, a última bolinha, ela também vai conservar essa energia, vai transformar a cinética em potencial, chega no ponto máximo e decresce, cai novamente e perpetua aí esse movimento, né? Lógico que sabemos que temos algumas perdas de energia, né? Como o som e etc, né? A resistência do ar, e para um efeito de cálculo mais exato teríamos que considerar, mais para um exemplo bem bacana, temos que no pêndulo aí, né, pêndulo de Newton, temos a representação dessa conservação de energia mecânica que a gente já trabalhou, e também a conservação do momento linear, que veja que como todas as massas têm o mesmo valor, né, todas as bolinhas têm a mesma massa, né, então a velocidade de M1 vai ser transferida para M2, que vai ser transferida para M3, para M4 e até M5. E M5, né, a partir daqui ele vai subir, né, conservando essa velocidade, ok? Que a massa 1 transferiu para a massa 5, ok? Então, vou passar o vídeo para vocês e depois a gente volta para conversar mais um pouco. Pronto, pessoal, eu vou passar só essa parte aí que vocês acho que já deu para perceber, né? Quem quiser assistir o vídeo todo tá lá disponível no canal, né? Ponto Ciência, novamente. E com isso a gente termina essa parte 2, certo? Das aulas. A gente falou um pouco sobre essa nova grandeza chamada momento linear, ok? E nas próximas aulas a gente vai aplicar esses conceitos de momento linear, certo? A quantidade de movimento e a conservação da quantidade de movimento no estudo de colisões, certo? Que é a nossa parte 3, ok? Então, tchau, tchau e até mais.